Boa noite a todos. Inicia-se nesse momento a 11ª sessão extraordinária do segundo ano da 18ª legislatura. Solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores. Chamada dos senhores vereadores. Antônio Heraldo da Silva. Presente. Charleston de Oliveira Leite. Presente. Elizabeth de Oliveira Silva. Presente. Gabriel Ferreira Gobi. Presente. Ivanir Pedro Santini. Presente. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Presente. Luciano Pereira Batista. Presente. Marcelo Riso. Presente. Ricardo Alexandre Baldissera. Presente. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Presente. Claudete de Oliveira. Presente. Nó presidente, com todos os vereadores presentes, podemos dar início à 11ª sessão extraordinária. Convido a todos os presentes para que, em pé, se puderem acompanhar a execução do hino nacional brasileiro e o hino municipal.
Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Informo os senhores vereadores que a leitura e votação da ata de ordem geral de número 2.364 de 2022 será na próxima sessão. Ordem do dia. Primeira discussão e votação ao projeto de lei do Executivo Municipal de número 42 de 2022. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da mensagem e da ementa do projeto. Mensagem do projeto de lei número 42, de 12 de agosto de 2022. Excelentíssima Senhora Presidente, encaminhamos a essa Igreja Casa de Leis para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei número 42, de 12 de agosto de 2022, que consolida a legislação sobre o plano de carreira do Magistério Público Municipal, revoga a Lei Municipal número 3052 de 2022 e suas alterações, e dá outras providências. Por meio do presente projeto de lei, o Poder Executivo pretende promover, em relação aos profissionais do magistério público, a atualização de seus vencimentos conforme o valor do piso para o ano de 2022, que foi definido por meio da portaria número 67, de 4/2 de 2022. Informamos aos nobres edis que a atualização terá vigência a partir de 1º de agosto de 2022. Também é importante salientar que, visando subsidiar a atualização ora proposta, segue anexo a este projeto o estudo do impacto orçamentário e financeiro. Cabe destacar que este projeto também visa o cumprimento dos compromissos da atual gestão com os cidadãos itirapinenses, de modo a concretizar os objetivos dispostos no plano de governo da atual prefeita, notadamente no que tange à valorização dos profissionais da educação. Diante do exposto, solicito a Vossa Excelência submeter o presente projeto de lei à apreciação e deliberação dos senhores vereadores. Qualquer dúvida suscitada poderá ser esclarecida através da Procuradoria do Município, que desde já se coloca à disposição dos nobres edis. Renovamos a Vossa Excelência nossa distinta consideração. Atenciosamente, professora Maria da Graça Zucchi Moraes, prefeita municipal. A excelentíssima senhora vereadora Claudete de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Itirapina, São Paulo. Agora vou ler a ementa do projeto. Consolida a legislação sobre o plano de carreira do Magistério Público Municipal, revoga a Lei Municipal número 3052/2022 e suas alterações, e dá outras providências. O projeto não consta de parecer. Nomeio o relator especial vereador Luciano Pereira Batista. Nada a se opor ao projeto, presidente. Com o parecer favorável do relator especial, o projeto está em discussão. Peço a palavra, nobre presidente. Com a palavra o nobre vereador Ricardo Alexandre Baldisselli.
Uma boa noite, nobre presidente, mesa diretora, demais pares desta casa, público aqui presente e as pessoas que nos acompanham pela internet. Nós temos vários projetos a serem votados nesta casa nesta noite. São projetos de extrema importância, principalmente para o funcionalismo municipal. E depois de um grande tempo, depois de muitas discussões, depois de muitos falatórios, temos em mãos aqui hoje projetos que talvez não tenha agradado em 100% alguns, pode ter deixado algumas coisas ainda, né, a ser discutida, mas pela leitura que eu fiz de todos eles, eu acho que ficou bom. Eu gostei, sou favorável a esses projetos. Mas não podemos esquecer, nós temos que voltar lá no começo do ano, quando a prefeita municipal enviou para essa casa aquele projeto, eu costumo chamar de projeto do capeta, projeto maldito, golpe, projeto de cunho político para a perpetuação do poder. Projeto esse de mais de 300 folhas, encaminhado para esta casa, achando que não fosse lido, achando que não fosse extremamente examinado pelo sindicato, pela presidente desta casa e por nós, vereadores da oposição. E eu digo sempre, se aquele projeto tivesse passado, hoje, vocês do magistério que estão aqui, todo o funcionalismo público do nosso município estariam amargando os seus salários antigos, estariam amargando nenhuma reforma positiva, porque aquele projeto golpe da prefeita só beneficiava a administração e algumas pessoas direcionadas por eles. Algumas pessoas ali iriam ter reajuste de 50%, 60%, e os outros iriam amargar anos e anos de baixos salários, anos dos direitos desrespeitados. E o que me deixa mais triste, inconformado, é que naquela época a prefeita foi em todos os departamentos da prefeitura, todos. Não ficou nenhum fora. Falou mal de nós, vereadores da oposição. Falou mal da presidente desta casa. Fez reunião no ginásio de esporte falando horrores para que pressionassem os vereadores para que se aprovasse aquele projeto. Graças a Deus, a população de Tirapina, principalmente o funcionalismo público, tem que dar graças a Deus que nesta casa existem vereadores que se preocupam com a população. De imediato, a prefeita já tinha 4 votos contrários àquele pacotão da maldade. Eu, vereador Marcelo Riso Pezão,
vereador Juruna e a presidente desta casa, foi tentar o voto favorável com o vereador Charles. O vereador Charles foi homem e falou: prefeita, não tem como aprovar um projeto desse. Existem coisas aqui que não tem como. Um vereador honesto e comprometido com a população não aprova um projeto deste. Buscando o sexto voto, desesperada para que aquele projeto fosse aprovado. Não sei o porquê que ela estava tão desesperada. Aliás, eu sei o porquê, mas um dia eu conto para vocês, agora não é o momento. Foi até a casa do Ivanir Santini. Ficou lá mais de 3 horas. Ela e o vice-prefeito Lemão Sanches. Vice-prefeito Lemão Sanches, que dá risadinha para a população, que só aparece nas fotos nos momentos bonitinhos, que eu nunca vi defender a prefeita, só aparece quando a coisa é boa, mas eu sei o porquê também. Mais para frente eu conto para vocês. Ficaram mais de 3 horas na casa do Ivanir Santini, buscando o sexto voto, para que esse projeto fosse aprovado, que ia acabar com a nossa cidade, ia acabar com o nosso orçamento. Tinha coisas ali, tinha não, se alguém estiver duvidando do que eu estou falando, o projeto está na casa, para quem quiser ver. Tinha coisa ali dentro, meus amigos, que até Hitler ia ficar envergonhado, que até Hitler ia ficar com medo. E quando eu falo, eu não sei como um administrador tem coragem de mandar um projeto igual aquele para esta casa, eu não tenho resposta, porque eu não conseguiria mandar um projeto nem parecido com aquele para esta casa. Graças a Deus não passou. Nós sempre defendemos aqui que a reforma administrativa, aumento de salário, viessem separados. Mandaram tudo naquele pacotão para tentar enganar. Mas quem que consegue enganar a presidente desta casa? Quem consegue enganar o sindicato? Quem consegue enganar os advogados do sindicato? Quem consegue enganar nós, vereadores da oposição? Ninguém. Às vezes, não somos perfeitos, pode até escapar alguma coisa, mas não é tudo. Após ela ter certeza, ela e o vice Lemão Sanches terem a certeza de que o projeto não ia passar, porque o que eles queriam é que o projeto passasse, eles retiraram esse projeto. Graças a Deus que não teve o sexto voto. Se aquele projeto tivesse passado, os nossos funcionários não teriam tido os 15% de aumento, não teriam tido aumento no cartão alimentação. Com a nossa luta, não teriam tido seus direitos respeitados. Quanta coisa de boa, de bom, que aconteceu após aquele projeto ser rejeitado. E eu vou lembrar até o último dia da minha vida. E tenho lá na minha casa guardado esse projeto. Está até dentro, embrulhado no plástico, para que não se apague. Apesar que tem aqui na casa, para quem quiser ver, mas eu vou lembrar desse projeto. Porque foi o projeto
mais catastrófico que um administrador público poderia criar. Então, hoje, vocês, que é o projeto que aqui está em discussão nesse momento, se hoje vocês estão tendo aqui os benefícios deste projeto, que não é para meia dúzia, são para todos, é graças à rejeição daquele projeto que eu digo, projeto maldito. E se alguém achar que eu falei alguma mentira, se alguém achar que eu falei alguma besteira, que venha a essa tribuna e me prove ao contrário. Sem mais, senhor presidente. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, solicito ao vice-presidente dessa casa para que assuma os trabalhos da presente sessão e peço a palavra. Com a palavra, nobre presidente Claudete de Oliveira. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha, de longe e de perto. Boa noite a vocês todos. Bom, o projeto que está nesse momento em discussão é o do magistério. Ele revoga a lei 3.052, aonde só havia sido feito o reajuste. Nesse quesito, ele é o piso da categoria. O que ocorreu, às vezes alguém pode estar pensando, mas o piso é obrigatório a cumprir. Sim, o piso é obrigatório a cumprir. Só não é obrigatório a cumprir as progressões funcionais, não são a cada 3 anos, ou de qualquer forma que seja, que são as leis municipais que criam o plano de cargo, carreira e salário dos trabalhadores. Então, quando você cumpre um piso, essas outras obrigações, elas não são a nível nacional, sim a nível municipal. E o importante daqui é que, com toda essa luta, sobrou os valores, sem estourar o índice com o pessoal, fazer a reforma do piso nacional, cumprir o piso e deixar todas as progressões funcionais e vantagens já adquiridas pelos trabalhadores. E uma outra coisa importante, o professor nível superior e o professor mestrado e o professor doutorado de 24 horas, eles têm uma diferença de valores entre uma categoria e outra. São iguais na jornada de trabalho, porém, devido a mais conhecimento, o conhecimento a maior, então tem um valor a maior. E não foi usado esse valor a maior para dizer que estava cumprindo o piso. Não foi. Secou todo mundo, fez o repasse do piso e depois colocou os valores que já era das pessoas para não se achatar o salário conforme ocorreu em 2017. E vocês todos lembram disso. Então houve sim toda uma situação lá atrás, todo um debate, um susto até, porém depois de retirar o projeto dessa casa, sentou-se novamente, abriu a discussão, primeiro momento respeitou a database do trabalhador, o que já deu para corrigir uma boa parte daquela situação e até repassar 15% linear para todo mundo, e ficou acordado de estar fazendo as reformas necessárias até para atender as demandas do município, porque estávamos há 8 anos só criando pequenas leis, que fica até difícil para visualizar quando você vai fazer a reforma administrativa. Porque é uma sequência de leis pequenininha que você tem que buscar e lembrar em todos os lugares. Porque senão, quando você menos espera, você tira um direito que já existia do funcionário. Então,
essa questão do magistério foi amplamente discutida. Eu agradeço aos vereadores pela disponibilidade do tempo, pelo interesse, Juruna, pelo interesse, Bodinho, de querer saber o que estava se passando. Olha como que está isso, como que não está. E outros vereadores aqui na casa também. Se interessaram bastante. E acabou entrando no entendimento, e hoje é possível. Sexta-feira o pessoal dessa casa aqui trabalhou até após o expediente, para poder fazer as convocações, porque chega dia 15, fecha a folha, não dá tempo de levar novamente. A gente sabe que fecha para trabalhar interno, né? Porque fecha dia 25. Mas, de qualquer forma, já não dá mais para você fazer qualquer alteração ou aplicabilidade depois do dia 15, dificulta bastante. Então, precisava ser antes. É por isso que se convocou a sessão extraordinária para hoje, e provavelmente tem projeto de 2 votações, de mais uma votação, e a gente vai ter que convocar uma outra, ainda essa semana, para antes do dia 15 estar pronto, para que o trabalhador comece já a receber, agora no pagamento do mês de setembro, e retroativo ao mês de agosto. Eu tenho a dizer a vocês que, não pelo piso nacional da categoria, porque um professor que vai estar 40 horas em sala de aula para receber R$ 3.845 está muito baixo. E isso ainda pensando na divisão da proporcional, porque aqui nós não temos professores de 40 horas, nós temos proporcional aqui em Tirapina. 24 horas, 27 e 30 horas. Então você tinha que valorizar na proporcional. Dessa forma, ficou bem maior, se você juntar nas 40 horas, do que o piso proposto, de 3.845, porque respeitou todos os direitos que a categoria tinha. Não tirou nenhum, ao contrário, acrescentou ainda o artigo 473 da CLT, para dar mais uma ênfase para o trabalhador. Então eu tenho... O trabalho é árduo, não é fácil, todo mundo sabe disso. A gente, às vezes, precisa se indispor, abrir discussão fortemente, para a gente poder alcançar um objetivo, ou talvez fazer a outra pessoa que está do outro lado entender que daquela forma não é possível. Daquela forma você não chega a lugar nenhum. Dali 2, 3 meses você vê o estrago que foi feito, né? Então, junto com os vereadores, até com a administração pública municipal, a primeiro momento se assustou com a situação, tirou o projeto da casa, resolveu dar o passo atrás, sentou, e foi possível discutirmos e chegarmos aqui onde estamos chegando hoje. E que sirva de lição para qualquer um outro que talvez esteja ouvindo a gente e tenha interesse de ser prefeito no município, de atuar no município, que o sindicato, ele não é uma situação contra prefeito ou contra patrão, ele é mediador. Ele entra na mediação. Talvez as pessoas é acostumado a ver, né? Alguns sindicatos que não atuam muito, são meio parados, desconhecem do que está se fazendo, então generaliza a situação. Mas, pelo menos, esse sindicato de Tirapina e outros que eu conheço, ele não tem curral eleitoreiro, porque o eleitor não é vaca e nem boi. Ele tem pessoas conscientes, pessoas com informação. Tem aqui, ó, vários funcionários que estão na minha frente. Qualquer um deles aqui pode dizer. Aponta para mim qual foi o dia que aquela presidente saiu candidata ao que quer que seja e foi para a porta da casa do sindicalizado dizer qualquer coisa para ele usar o sindicato. Muito pelo contrário. O sindicato, nós temos todos os tipos de partido. E lá é a casa do trabalhador. Ele é associado para ter os direitos dele garantidos. E quando não é associado também, tem muitos que não são, mas são trabalhadores. É para ter os direitos deles garantidos, não é para discutir política para quem você vai votar, ou você vota para mim, ou você faz isso, ou faz aquilo. Não é assim. Ele é mediador. E ele tem que ter representante, tanto no legislativo, se possível no executivo, porque defende a classe de trabalhador. E quem que não é trabalhador no nosso país? Aquele que está desempregado está esperando uma oportunidade.
Não é porque ele é vagabundo. Ele não se encontrou. Às vezes a oportunidade que deu para ele foi mesquinha demais. Então todos são trabalhador. Não importa o que está fazendo. Se ele está vendendo uma fruta na esquina, se ele está podando uma árvore, se ele está limpando um quintal, se ele está fazendo... Não importa. Ele está trabalhando e tentando ganhar o pão de cada dia dele seriamente. Levar o que ele precisa para a casa dele. Então o sindicato visa isso. Ele visa trabalhar na defesa dos trabalhadores. E que fique claro, a primeira vez que a presidente daquele sindicato foi eleita vereadora, e a segunda, não tinha sindicato. O sindicato veio bem depois. Há quem está junto comigo aqui, ó, já há mais de 10 anos. Né? E acompanha o trabalho da gente. Então, agradeço à prefeita municipal pelo passo que deu, pelo entendimento, por ter chegado nesse entendimento. E hoje eu acho que ela se encontra feliz, porque ela viu quanto valeu. Quanto valeu entender. Porque tem mais coisas melhores por ali também, mais coisas boas por ali. E terão mais outras, se Deus quiser, em prol da categoria de trabalhadores. Agradeço aos funcionários do sindicato, todos eles sem exceção, porque trabalham, que não é ferrenho, não é fácil mexer na vida do servidor. Todos aqueles que foram lá, Edna, que foi dividir lá com a gente, Miriam, Marinês, Marisa, enfim, tanta gente que vai, cada um leva uma informação e você acaba formando aquilo que as pessoas, eu não vou dizer que as pessoas queriam, a gente queria muito mais que isso, mas pelo menos aquilo que as pessoas precisavam. Obrigado, vereadores, muito obrigado pelo apoio, pelo discernimento, pelo conhecimento. E estamos aqui hoje para votar esse projeto. E respeitando toda a categoria e seus direitos, ora já garantido. Solicita a nobre presidente que reassuma os trabalhos da presente sessão. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, ele está... Ai, meu Deus do céu, com óculos não enxerga sem óculos também não, agora ficou feia a coisa. Meu Deus. Aonde está? Meu Deus, sem óculos, hein? Vai ser assim agora, ó. Isso. Aonde, gente? Aqui, ó. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, solicito, o projeto está em votação, solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores. Os favoráveis respondam sim, os contrários respondam não. Chamada dos senhores vereadores para a primeira votação. Antônio Heraldo da Silva. Sim. Charleston de Oliveira Leite. Sim. Elizabeth de Oliveira Silva. Sim. Gabriel Ferreira Gobi. Sim. Ivanir Pedro Santini. Sim. Luciano Pereira Batista. Sim. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Sim. Marcelo Riso. Sim. Ricardo Alexandre Baldissera. Sim. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Sim. Com 10 votos, nobre presidente, o projeto foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Com a aprovação do quórum da primeira votação, o projeto segue os trâmites regimental. Única discussão e votação ao projeto de lei do Executivo Municipal de número 44/2022. Solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da mensagem e da ementa. Mensagem. Projeto de lei número 44, de 24 de agosto de 2022. Excelentíssima Senhora Presidente, encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis, para apreciação dos senhores vereadores,
o projeto de lei número 44, de 24 de agosto de 2022, que dispõe sobre as alterações administrativas do regime jurídico dos funcionários públicos municipais de Tirapina e da outras providências, revogando a Lei Municipal número 3.064, de 3 de junho de 2022 e demais alterações. Por meio do presente projeto de lei, o Poder Executivo propõe algumas adequações que, por algum lapso, não foram especificadas na legislação vigente, como progressão funcional, gratificações e adicional de serviço extraordinário. Diante do exposto, solicito a Vossa Excelência submeter o presente projeto de lei à apreciação e deliberação dos senhores vereadores. Qualquer dúvida suscitada poderá ser esclarecida através da Procuradoria do Município, que desde já se coloca à disposição dos nobres edis. Renovamos a Vossa Excelência nossa distinta consideração. Atenciosamente, Professora Maria da Graça Zucchi Moraes, Prefeita Municipal. Emenda. Dispõe sobre as alterações administrativas do regime jurídico dos funcionários públicos municipais de Tirapina e da outras providências, revogando a Lei Municipal número 3.062, de 3 de junho de 2022 e demais alterações. O projeto não consta de parecer. Nomeio o relator especial, o vereador Ivanir Santini. Nada, senhor, por o projeto, nobre presidente. Com o parecer favorável do relator especial, o projeto está em discussão. Solicito para que o vice-presidente ocupe os trabalhos da presente sessão. Solicito a palavra e para falar daqui mesmo, se o senhor me permitir. Com a palavra, nobre presidente, sinta-se à vontade, nobre presidente. É só para esclarecer que a alteração do regime jurídico deve-se ao fato de várias situações que precisou ser alterada em outras leis. Aí, cada vez que se altera, se cria, se tira, tem que se mexer no regime jurídico, porque estamos falando da CLT. Então, novamente, a alteração do regime jurídico agora é para ele conectar com as demais leis existentes. Maravilha. Pode continuar os trabalhos, nobre presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está em votação. Solicito ao segundo secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. Os favoráveis respondam sim, os contrários respondam não. Vereadores: Antônio Heraldo da Silva. Sim. Charleston de Oliveira Leite. Sim. Elizabeth de Oliveira Silva. Sim. Gabriel Ferreira Gobi. Sim. Ivanir Pedro Santini. Sim. Luciano Pereira Batista. Sim. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Sim. Marcelo Riso. Sim. Ricardo Alexandre Baldissera. Sim. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Sim. 10 votos favoráveis, senhora presidente. Com 10 votos favoráveis, aprovação do quórum, o projeto segue os trâmites regimental. Primeira discussão e votação do projeto de lei do Executivo Municipal de número 45/2022. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da mensagem e da ementa do projeto. Mensagem do projeto de lei número 45, de 24 de agosto de 2022. Excelentíssima senhora presidente, encaminhamos a essa egrégia Casa de Leis para a apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei número 45, de 24 de agosto de 2022. Obrigado. Vamos continuar a leitura. Que dispõe sobre a estruturação do conjunto de cargos em comissão, função gratificada e função de confiança para compor a gestão do Executivo Municipal. Por meio do presente projeto de lei, o Poder Executivo propõe melhor adequação na descrição das funções gratificadas e funções de confiança, bem como a inclusão da incidência de descontos nas folhas de pagamento. Diante do exposto, solicito a Vossa Excelência submeter o presente projeto de lei à apreciação e deliberação dos senhores vereadores. Qualquer dúvida suscitada
poderá ser esclarecida através da Procuradoria do Município, que desde já se coloca à disposição dos nobres edis. Renovamos a Vossa Excelência nossa distinta consideração. Atenciosamente, professora Maria da Graça Zucchi Moraes, prefeita municipal. A excelentíssima senhora, vereadora Claudete de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Itirapina, São Paulo. Ementa do projeto. Dispõe sobre a estruturação do conjunto de cargos em comissão, função gratificada e função de confiança para compor a gestão do Executivo Municipal. O projeto não consta de parecer, nomeio relator especial, vereador Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Nada a se opor ao projeto, nobre presidente. Com o parecer favorável do relator especial, o projeto está em discussão. Solicito ao vice-presidente dessa casa para que assuma os trabalhos da presente sessão. Peço a palavra e solicito para falar daqui do meu Com a local palavra, mesmo. nobre presidente Claudete, fique à vontade, nobre presidente. A alteração desse projeto, ele já é uma lei nessa casa, está revogando a anterior e está se alterando ela novamente. Está modificando os valores pagos ao diretor técnico do hospital, no caso, o diretor clínico das unidades de saúde, que hoje recebe com grande responsabilidade R$ 1.200, o que não é justo. Foi possível fazer a estruturação deles. Também está criando-se 4 situações, que é para atender a demanda da vigilância epidemiológica e da sanitária do município, que tinha ficado fora da estruturação da vez anterior, assim como também alerta para as funções de que são de chefia, assessoramento, não podem receber por horas extras, efetivamente, ainda que sejam efetivamente feitas, porque tem disponibilidade, diferente das pessoas que recebem uma gratificação e temporária, de forma temporária, para deliberar sobre alguma função dentro da sua jornada de trabalho. Então, se ele tiver em outra função, então ele pode estar recebendo, ou no segmento da função dele mesmo, ele pode estar recebendo sobre as horas extras efetivamente feitas. O que não pode é usar temporariamente de alguma outra atividade dentro da função dele e colocá-lo em disponibilidade. Isso traria prejuízo. Então, são essas as alterações que está sendo feito no sistema de organização da pasta do governo. Solicito ao nobre presidente que reassuma os trabalhos da presente sessão. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. Os favoráveis respondam sim, os contrários respondam não. Chamada dos senhores vereadores para a primeira votação. Antônio Heraldo da Silva. Sim. Charleston de Oliveira Leite. Sim. Elizabeth de Oliveira Silva. Sim. Gabriel Ferreira Gobi. Sim. Ivanir Pedro Santini. Sim. Luciano Pereira Batista. Sim. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Sim. Marcelo Riso. Sim. Ricardo Alexandre Baldissera. Sim. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Sim. Com 10 votos, nobre presidente, o projeto foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Com o quórum de aprovação, o projeto segue os trâmites regimental. Primeira discussão e votação ao projeto de lei do Executivo Municipal de número 46 de 2022. Solicito a segunda secretária para que faça a leitura da mensagem e da ementa do projeto. Mensagem. Projeto de lei número 46 de 31 de agosto de 2022. Excelentíssima Senhora Presidente, encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis
para apreciação dos senhores vereadores, o projeto de lei número 46, de 31 de agosto de 2022, que dispõe sobre o novo plano de carreira e salários dos servidores públicos municipais em geral, com vista à implementação de necessárias medidas para o alcance de metas e objetivos com maior celeridade em proveito do melhor interesse público. A proposta visa melhorar a situação funcional dos servidores públicos municipais, garantindo-lhes todos os direitos já concedidos em outras oportunidades, em obediência aos princípios do direito adquirido, da irredutibilidade salarial e da confiança legítima. Além disso, incluindo-se novos direitos, corrigindo-se falhas e incongruências da legislação em vigor, garantindo-se um reajuste condigno e um aumento substancial em geral, algo nunca antes proposto nessa municipalidade em tão pouco tempo. Tudo isso primando pelo equilíbrio econômico-financeiro, pela legalidade, pela moralidade, pela justiça e pela responsabilidade que deve gerir toda atividade pública, de tal sorte que, face à abrangência da matéria em questão, se tornam desnecessários maiores esclarecimentos, pois o texto legal projetado é autoexplicativo. Ante o exposto, considerando a importância do referido assunto, esperamos contar com o apoio dos nobres edis na aprovação do presente projeto de lei, de modo a consolidar cada vez mais a parceria firmada entre o Executivo e o Legislativo Municipal em prol das questões funcionais. Renovamos a Vossa Excelência nossa distinta consideração. Atenciosamente, Professora Maria da Graça Azuki Moraes, Prefeita Municipal. Ementa. Consolida a legislação sobre o plano de carreira e a forma de remuneração dos funcionários públicos municipais lotados nas secretarias municipais constantes do artigo 1º da presente lei, revoga as leis municipais número 2508 e 2509, ambas de 2 de dezembro de 2011, e altera a lei municipal número 2510, de 2 de dezembro de 2011, e dá outras providências. O projeto não consta de parecer. Nomeio o relator especial vereador Ricardo Alexandre Baldisseri. Nada a opor ao projeto, nobre presidente. Com o parecer favorável do relator especial, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, solicito ao vice-presidente para que assuma os trabalhos da presente sessão e peço a palavra. Com a palavra, a nobre presidente Cláudia de Oliveira. Este é o projeto Fera. Esse é o pesado, o que abrange a maior parte de todos os funcionários públicos municipal. Esse projeto aqui, quando ele foi feito, junto com ele tinha cartão alimentação, junto com ele tinha diária de motorista, junto com ele tinha folga do servidor de direito, junto com ele tinha a redução de 25% do adicional noturno para 20%, a redução de 8 dias consecutivos em falecimento de cônjuge, pessoas de grau de parentesco direto para 2. Então ele tinha uma série de situações, inclusive um valor de 35%, 36%, se não me falha a memória, a título das procuradorias do Estado de São Paulo, com o jurídico das administrações públicas municipal. Então ele não era um projeto que simplesmente trocou folhas. Ele era um projeto perigosíssimo no passado, que ia depor contra o trabalhador. Em alguns momentos ele abria os NBs, que são os níveis básicos, ele tirava de lá. De NB 02, outro momento os NMs,
tirando para NM e criando alguns NMs dentro dele. Só que isso causa um achatamento, não que o funcionário não mereça, porque isso ocorreu em 2017. Quando elevou uma categoria e achatou completamente a outra. Ficou muito distante, desvalorizou os profissionais. Isso ocorreu em 2017, eu ocupei essa tribuna aqui e falei o que ia ocorrer futuramente. Mas como envolvia um número grande de funcionários e trabalhadores naquele momento, tudo que é do trabalhador, a gente sempre vai, olha, tem esse momento para eles e vamos discutir alguma outra coisa mais para frente para os outros. Então, para que não ocorresse isso novamente, fomos buscar o orçamento do município, fomos sentar, fomos discutir. Discutimos isso sábado, discutimos domingo, discutimos de feriado, discutimos de tarde, discutimos de manhã, enfim. E todas as vezes que nós fomos discutindo, eu fui trazendo ao conhecimento, porque eu não costumo puxar uma obra só para mim. Eu acho que o pedreiro não trabalha sozinho. Ele precisa do servente, ele precisa do engenheiro, ele precisa, não é assim? Então, a gente não trabalha sozinho. Então você vai discutindo, vai buscando informações. E com tudo isso, conseguiu-se corrigir uma grande injustiça que foi feita lá atrás. Eu tenho certeza que vai corrigir outras a partir de janeiro também. E isso só foi possível a partir do momento que o gestor público municipal parou, pensou, repensou e entendeu que talvez as informações as quais rodeava ele não tinha intenção de abrangência longa, e sim de abrangência curta, o próprio umbigo. Só naquela volta, só pensava em 3, 4, o resto não. E você sabe que às vezes tem umas condutas, umas cabeças, que elas são possíveis de induzir outras pessoas a erro. Principalmente se ele encontrar uma pessoa um pouco despreparado naquele momento para aquilo que está fazendo. Tudo que a gente começa na vida é novo. Então, acaba conduzindo para onde não deveria conduzir. E aí a velha história, né? Depois que o tiro está dado, você que corra atrás para segurar a bala. O que não é mais possível. Então, quando deu o passo para trás, sentou, resolveu conversar, entender o que é a vida do trabalhador, a funcionabilidade disso. E há muitos cargos hoje, muitas situações, já não atendem mais a demanda do município, porque a cada 3, 4 anos, muda pelo menos 1/3 do quadro de funcionário. Ele é alterado por novos concursos, novas contratações. A tecnologia vai avançando, então a demanda vai mudando. Hoje as máquinas já não operam mais do jeito que operava antes, os carros já não tem mais o câmbio, não tem mais isso, não tem mais aquilo, é computador a bordo, tem tudo isso. Então tudo vai se mudando e tem que ir acompanhando esse quadro. Então vai acompanhando como? Com a mão de obra qualificada. Antes aprender, saber ler e saber escrever, pronto, até a 4ª série estava resolvido. Hoje já não é mais assim. Então pede-se pelo menos o 1º grau completo, pede o ensino médio e por aí vai. Então tudo precisa estar se atualizando. Então desta forma, precisa também se atualizar as leis municipais. Precisa atender a demanda do município. Então tem coisa que hoje já não atende muito, mas tem os direitos preservados, mas tem os direitos adquiridos e eles precisam ser respeitados, eles não podem ser revogados aleatoriamente. Você não pode mudar a atribuição de um cargo, você não pode mudar a jornada de trabalho de uma pessoa que concursou. Se a jornada de trabalho dele é aquela, só pode mudar através de um acordo individual e com o consentimento da pessoa, até o período que ficou estipulado. Você não pode fazer disso, isso aqui é lei, é do jeito que eu quero e eu demando. Não é assim. Não é desse jeito. Então, tudo você tem que sentar, rediscutir, ver a necessidade, colocar cargos em vacância, mas permanecer as pessoas ali do jeito que eles entraram naquele edital de concurso deles, até aposentar ou até sair, até o final da carreira dele no serviço. Os direitos dele você não pode mexer aleatoriamente, você tem que assegurar, porque já está ali, entrou em leis anteriores, não entrou em leis novas. Então tudo isso tem que se pensar quando você está mexendo com
com o servidor. Isso eu estou falando aqui 10% da situação. Vai muito mais além que isso. Então, com tudo isso, foi possível. O pessoal que tem o poder de compra um pouco mais sofrido, né, conseguiu, nessa reforma ampla e administrativa que está aqui, assegurar todos os seus direitos e ainda uma correção de 5%, a começar pelo contrato, pela base contratual, não a base de carreira, a base contratual. Quando a gente fala na base contratual, é porque se a pessoa tiver 10 anos de emprego, de serviço público, ele tem 9% automaticamente, que é 3%, 3%, 3% que ele tem. Então, você não pode usar aquele valor que ele está lá com os 3%. Você usa o da base contratual e vai crescer os 9% para ele posterior. Então, na verdade, não é 5%, é 5,5%, é 6%. Sobrou para estruturar. Para a categoria dos poceiros, sobrou para o servente geral, do mesmo jeito. Sobrou para o servente de limpeza pública, sobrou para o servente de escola, sobrou para o pedreiro, sobrou para o coveiro, sobrou para o servente de lavanderia, sobrou para o servente de limpeza só, né? Porque nós temos servente de limpeza, servente de escola, servente geral e servente de lavanderia. Lavanderia, e temos mais um servente de limpeza pública. Então, sobrou para todas essas pessoas a correção de mais 5%, assim como também conseguiu tirar completamente o prejuízo de algumas categorias, entre elas o jurídico, porque tive que fazer a reformulação deles. Foi feito dos auxiliares administrativos, foi feito dos auxiliares de compra, porque os auxiliares administrativos, compra e jurídico, eles tiveram uma mudança na sua atribuição a maior em 2014. Mexeu na atribuição, mas não mexeu nos vencimentos. E ainda achatou porque puxou uma categoria só. Então, esse pessoal também foi corrigido o auxiliar da junta militar, foi corrigido os almoxarife. Então, esse pessoal trabalhou de 30% a 5%. Então, veio descendo. Teve 26%, teve 21%, e veio descendo e estruturando todo esse pessoal. E em janeiro, parte para fazer a diferença para outros. Para ir tirando esses 5%, foi para não deixar ir entrando também no achatamento. Você ir deixando um distanciamento entre a categoria, entre um e outro, que era o que existia. Então, isso precisava respeitar. E foi feito dessa forma. Por outro lado, na verdade, a nossa categoria menor, que são os NBs, eles tiveram, esse ano de 2022, na casa de 28%. Por que 28%, Claudete? Por que 28%? Porque foram 15% na database, né? Mais 5% são 20%. E os outros 8% era que o cartão da lei que protocolou nessa casa aqui anterior era R$600. Então, ele foi aberta a negociação salarial na mesa e conseguiu fazer mais um reajuste que não cabia no índice do orçamento, porém cabia no cartão, que é R$50, que chega a 8%. Se quiser fazer a conta aí, pode fazer. Vocês vão achar 8%. Então, atingiu 28% para essa categoria. E ainda conseguimos criar um cartão fixo, né, de R$450 para aquele funcionário, aquele trabalhador tão igual quanto os outros, mas que passavam de 6 salários mínimos nacional, né? Então, o médico, dificilmente ele pegava cartão alimentação. Eles não tinham, mas é funcionário como os outros. A gente não tem que respeitar o direito de igualdade? Então, isso foi possível. Hoje, todos eles recebem 450. E aí, nós temos o pessoal de 550 e temos o pessoal de 650. E fez tudo isso, senhores vereadores, virou em prol do trabalhador. Tudo isso foi para o trabalhador. Nós estamos num momento passamos por uma pandemia violenta, passamos por uma crise terrível, estamos aí engatilhados dentro dela ainda, né, sofrendo todas as mazelas que vocês sabem, as coisas no preço que está, no valor que está, e nós conseguimos isso em Tirapina. Sabe o que é isso? Força, coragem e determinação. É isso que faz o bem maior. É isso que faz crescer. Eu não posso pensar
que eu ganho super bem. O salário aqui, de presidente dessa casa, me corrige, secretária, é 7.200? É 7.200? E de vereador é 5.600? É isso? É 5.600? Ok. Você atinge o imposto de renda, você atinge o INSS. Então hoje, pensando assim, a pessoa que ganha 5.000 reais livre para ele levar para casa dele, não é fácil ele manter uma família de 3, 4 pessoas. E se ele pagar aluguel, piorou. Aí piorou. Então ele não forma filho, ele não estuda, porque não consegue, não é fácil com um salário desse. Então se a gente tem um parente na casa que tem, então você faz a distribuição, tanto na sua família, porque a família é sangue, você não vai ver um sofrendo, e fechar a porta da sua casa e achar que você está bem. Como você também distribui para aqueles que te procura, que precisam de uma coisinha aqui ou de uma outra coisinha ali, a gente divide. Mas nós vivemos nesse país de divisão. Então o que a gente ganha hoje, agora você imagina um pai de família que recebe um salário mínimo nacional, como que é a vida dele? Então, 28% dentro de um único ano, depois de sofrer todas essas alterações, eu estou falando só dessas categorias aqui, eu não estou colocando os professores, porque é uma outra situação que vem. Esse dinheiro aqui, de fato, ele é do Tesouro. Soma no índice, mas ele é do Tesouro. Esses valores que eu estou falando aqui. Então melhorou bastante, graças a Deus. Deu uma ênfase, deu um suspiro para cada um. Então, mais uma vez, eu agradeço a oposição inteligente. Isso é ser oposição inteligente, vereadores. É isso. Porque quando a oposição é inteligente, não deixa o executivo errar. Essa é a função da vereança. Você faz uma oposição ali, vai parar para pensar, vai rever, vai apertar, vai voltar atrás. Espera aí, será que eu estou louco, que todo mundo está falando assim? Será que é só eu que estou vendo desse jeito? Então desperta, é o destarte que falta nas pessoas, muitas vezes falta. Então, a gente trabalhou pesado nisso aqui, vocês acompanharam, as assembleias, as divisão, como que ia fazer, como que não ia fazer, e acabou dando para fazer tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Ah, é um grande passo. Poxa vida, não é um grande passo, mas é um passo longo. Para quem viveu 8 anos, fritando sardinha, caçando pelanca, batendo tambor, em cima de caminhão, microfone na mão, tomando processo de outros servidores, na porta da prefeitura, sair de dentro dos tribunal, com o ônibus lotado, tirando funcionário, paralisando, enfrentando os tribunal, sentado ali, se olhar para trás, 90 servidor, acreditando que você vai resolver, você é a chefe da tribo, como diz o outro, e você bater de frente com o desembargador, com o procurador, com as mentiras inventadas, e você ainda sair de lá com 8%, 4%, 5%, e muitas das vezes pedir a inconstitucionalidade e o Supremo Tribunal julgar da forma que está fazendo com o salário dos auxiliares técnicos de enfermagem hoje. Perguntou para o Supremo Tribunal, se tiver que estourar o orçamento, eles não autorizam, porque tem que cumprir lei. É o que está ocorrendo hoje com essa suspensão. Então chegar no Supremo Tribunal e dizer, não, de fato, a Constituição Federal fala mesmo, você tem direito à data base. De fato, você tem direito ao repasse, só que seu município não tem dinheiro. Aí você ia fazer o quê? Não tinha o que você fazer. Dava passa-moleque, nos funcionários dizendo que estava pagando o cartão integral, não estava não, porque quando você soma, fartava R$35, foi corrigido agora. Entendeu? Então é muito difícil. Pelo menos, então eu chamo de um grande passo. Depois que o Executivo Municipal resolveu sentar, viu que não tinha para onde seguir, porque os vereadores dessa casa aqui estavam atentos, estavam juntos para defender os trabalhadores, com os conhecimentos, com as explicações da presidente desta casa, vereadora também. Então pensou-se 2 vezes. E nesse pensar, quem levou as vantagens foi o trabalhador.
Então, mais uma vez, o doutor Fernando trabalhou bastante junto com a gente também, Cláudio Funiar nas suas contabilidades, e por aí foi. Acabou juntando um grupo de pessoas para desenvolver e melhorar a condição de vida dos trabalhadores do município de Itirapina. Então, hoje, eu só tenho a dizer para vocês. Obrigado. Obrigado, Ivanir. Charles. Eu me considero, se o criador achar que está na hora de ir embora daqui, eu realizei 70% daquilo que eu imaginava realizar um dia. Está feito. É só seguir agora. Está feito. Aquele sindicato, estou como vereadora nessa tribuna, meu presidente está ali, meu presidente. Aquele sindicato está de porta aberta. Para quem quiser ir até lá, conhecer, ver, aprender, trabalhar com ele. Eu ensino. O que eu aprendi até hoje eu ensino. Para qualquer um. Eu vim na terra para ir embora. A gente não é eterno. Mas o sindicato veio para ficar. Porque trabalhador sempre vai existir. E quem defende sempre vai precisar. Qualquer um, quiser descer lá, tomar um café, pedir as leis para ver, pedir como que é, participar das assembleias, está de porta aberta. A prefeita, outros que têm interesse de ser prefeito no futuro, vai lá nos conhecer. Vai lá aprender a nossa luta, viver com a nossa luta. Porque a luta nossa é em prol de melhorar. E quando você faz luta em prol de melhorar, você não está fazendo mal para ninguém. Ao contrário, você está tentando melhorar a vida de cada cidadão. E é isso que está acontecendo aqui hoje, para a primeira votação. Meu muito obrigado a todos. Obrigado, nobre presidente. Peço que reassuma os trabalhos da presente sessão. O projeto continua em discussão. Peço a palavra, nobre presidente. Com a palavra o nobre vereador Marcelo Riso. Boa noite, vereador. Boa noite, nobre presidente, senhores vereadores e público que nos acompanha aqui. A nobre presidente tem todos os motivos para estar com essa comoção. Está comovida. De tudo que o vereador Bodinho falou aqui, é o que a vereadora passou. E outros vereadores passaram também. A senhora foi chamada de mentirosa, colocou em dúvida, muitos funcionários ficaram em dúvida naquela situação, tá? Mas a senhora agiu com a inteligência, na época, ficou quieta. A senhora sabia que eles estavam errados. Tanto estavam errados, que esse projeto só foi retirado dessa casa, porque eles viram que não tinham quórum para aprovação. Eles não iam ter aprovação daquele projeto. E na retirada daquele projeto, de 10%, o reajuste pulou para 15%. E o cartão, a mesma coisa. Só na retirada daquele projeto. Só na retirada daqueles absurdos que ali existiam, abriu margem para outros servidores, além daqueles que já estavam lá no projeto, serem atendidos por um reajuste digno, porque eles ficaram defasados. Os professores, a mesma coisa. Teve cautela. A presidente do sindicato e presidente dessa casa agiu com cautela e com a inteligência que ela tem, com a experiência que ela adquiriu durante todo esse tempo. E nós sempre acompanhamos, porque eu já conheço o trabalho dela de muitos anos, muitos, e a conheço mais ainda, há muitos mais anos ainda. Tá? Sei da sua índole e dignidade. Para ser chamada de mentirosa, para dizer que estava fazendo politicagem,
Quem fala isso é porque não entende do assunto. Tá certo? Ou tem inveja, ou tem sei lá o quê. Que pessoas mau caráter, tá certo? Falam por aí besteira. À vontade, colocam em dúvida até a índole da pessoa, quando na verdade é ela que tem essa índole. Então, não, presidente, eu gostaria aqui de dizer que o senhor agiu com cautela, soube esperar o momento certo, tá? Tanto que mais funcionários estão sendo beneficiados nesse projeto, e agora, olha quanto tempo já passou. 630, vereador. Isso mesmo. 630 funcionários. Tá vendo? Por quê? Aguentou firme. Porque a senhora sabe que a senhora não é mentirosa. A senhora tem sabedoria e conhecimento do que está fazendo, diferente de alguns que falam pela boca fora aí, as bocas de lixo, costumo falar. Então, aqui, não, presidente, nós vamos te acompanhar, porque eu li o projeto, a senhora todo momento discutiu com a gente, quem quis comparecer, lógico, né? Quem quis comparecer estava aí. Foi chamado para discutir e entender. E muitas das coisas eu não entendia ainda. E tem muito mais para frente ainda para resolver. O pessoal da saúde aí que está nessa situação aí, infelizmente. Porque aqueles que estão lá em cima pensam que mandam no país. É eles que estão mandando hoje no país. Fazendo esses descasos. Mas um dia isso vai ser resolvido. E nós, logicamente, vou acompanhar em todos esses projetos que estão aí, porque eu tenho certeza que o trabalho foi bem desenvolvido. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está em votação. Solicito para que os favoráveis respondam sim, os contrários respondam não. E solicito ao segundo secretário para que faça a chamada. Vereadores: Antônio Heraldo da Silva. Sim. Charleston de Oliveira Leite. Sim. Elizabeth de Oliveira Silva. Sim. Gabriel Ferreira Gobi. Sim. Ivanir Pedro Santini. Sim. Luciano Pereira Batista. Sim. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Sim. Marcelo Riso. Sim. Ricardo Alexandre Baldissera. Sim. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Sim. 10 votos favoráveis, senhora presidente. Com 10 votos favoráveis, aprovado pelo quórum, o projeto segue os trâmites regimental. Única discussão e votação ao projeto de lei do Executivo Municipal de número 47/2022. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da mensagem e da emenda. Mensagem, projeto de lei número 047, de 25 de agosto de 2022. Sirvo-me do presente para cumprimentá-la e, no ensejo, solicitar autorização para a celebração de convênio na área de administração tributária, visando o incremento da arrecadação de tributos e o intercâmbio de dados cadastrais e informações econômico-fiscais entre o Estado de São Paulo e município de Itirapina, por intermédio da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, o que faço nos termos do Decreto Estadual 56.271 de 2010, bem como seu anexo 3º. Visto que a Constituição Federal de 1988 repartiu as competências tributárias aos entes da Federação, imprescindível se faz, neste momento, a realização de convênio para acompanhamento e correção dos repasses financeiros constitucionais, bem como possíveis ações conjuntas entre Estado e município, objetivando
otimizar a arrecadação e repasses ao município e com vistas à não elevação da carga tributária dos munícipes, sendo o que tínhamos a expor e solicitar. Desde já agradecemos e contamos com os bons préstimos desta Câmara Municipal de Itirapina e nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Professora Maria da Graça Zucchi Moraes, Prefeita Municipal, a Sua Excelência a Senhora Claudete de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal Itirapina, São Paulo. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto Estadual número 56.271, de 8 de outubro de 2010. O projeto não consta de parecer. Nomeio relator especial, o vereador Charleston de Oliveira Leite. Nada a opor sobre o projeto, senhora presidente. Com o parecer favorável do relator especial, o projeto está em discussão. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. Os favoráveis respondam sim, os contrários respondam não. Chamada dos senhores vereadores. Antônio Heraldo da Silva. Sim. Charleston de Oliveira Leite. Sim. Elizabeth de Oliveira Silva. Sim. Gabriel Ferreira Gobi. Sim. Ivanir Pedro Santini. Sim. Luciano Pereira Batista. Sim. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Sim. Marcelo Riso. Sim. Ricardo Alexandre Baldissera. Sim. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Sim. Com 10 votos, nobre presidente, o projeto foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Segue com o coro de aprovação o trâmite regimental desta casa. Projeto, primeira discussão e votação ao projeto de lei do Executivo Municipal número 048/2022. Solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da mensagem e da ementa do projeto. Mensagem. Projeto de lei número 48, de 31 de agosto de 2022. Excelentíssima Senhora Presidente, sirvo-me do presente para, com elevada honra, encaminhar o projeto de lei número 48, de 31 de agosto de 2022, o qual submete à consideração de Vossa Excelência e demais pares do Legislativo Municipal. Trata-se de iniciativa que visa autorização para abrir na contabilidade municipal crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.600.000. Insta a ressaltar que são créditos adicionais às autoridades de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Portanto, trata-se de reajuste contábil necessário a bom desempenho financeiro da administração pública. No mais, parte crédito aberto no ponto acima citado será coberto com excesso de arrecadação e parte será coberto com a anulação parcial das dotações do orçamento vigente. Eis que o crédito suplementar em referência destina-se ao reforço de uma dotação orçamentária já existente. Essa referida autorização se justifica diante do objetivo de suplementar o orçamento para pagamento de vencimentos e vantagens fixas, de tal sorte que, face à abrangência da matéria em questão, se tornam necessários maiores esclarecimentos, pois o texto legal projetado é autoexplicativo. Aproveitamos a oportunidade para renovar os mais sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, professora Maria da Graça Zucchi Moraes, Prefeita Municipal. Ementa. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. O projeto não consta de parecer. Nomeio o relator especial, o vereador Marcelo Riso. Nada a opor em relação ao projeto, senhor presidente. Com o parecer favorável do relator especial, o projeto está em discussão.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Solicito ao segundo secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. Os favoráveis respondam sim, os contrários respondam não. Vereadores: Antônio Heraldo da Silva. Sim. Charleston de Oliveira Leite. Sim. Elizabeth de Oliveira Silva. Sim. Gabriel Ferreira Gobi. Sim. Ivanir Pedro Santini. Sim. Luciano Pereira Batista. Sim. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Sim. Marcelo Riso. Sim. Ricardo Alexandre Baldissera. Sim. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Sim. 10 votos favoráveis, senhora presidente. Com 10 votos favoráveis, o projeto segue aprovado os trâmites regimentais nesta casa. Primeira discussão e votação ao projeto de lei do Executivo Municipal de número 49/2022. Solicita a primeira secretária para que faça a leitura do projeto e da emenda. Mensagem do projeto de lei 49, de 31 de agosto de 2022. Excelentíssima Senhora Presidente, encaminhamos a essa egrégia Casa de Leis para a apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei número 49, de 31 de agosto de 2022, que trata da reestruturação e adequação do plano de cargos, carreiras e salário dos profissionais de saúde. A proposta visa a melhorar a situação funcional dos servidores públicos municipais de saúde, corrigindo-se falhas e incongruências da legislação em vigor. Tudo isso primando pelo equilíbrio econômico-financeiro, pela legalidade, pela moralidade, pela justiça e pela responsabilidade que deve gerir toda a atividade pública. Ante o exposto, considerando a importância do referido assunto, esperamos contar com o apoio dos nobres edis na aprovação do presente projeto de lei, de modo a consolidar cada vez mais a parceria firmada entre o Executivo e o Legislativo Municipal em prol das questões funcionais. Renovamos a Vossa Excelência nossa distinta consideração. Atenciosamente, professora Maria da Graça Zucchi Moraes, prefeita municipal. Excelentíssima Senhora, vereadora Claudete de Oliveira, presidente da Câmara Municipal Itirapina, São Paulo. Ementa. Consolida a legislação sobre o plano de carreira, cargo e salários e a forma de remuneração dos funcionários públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. O projeto não consta de parecer, nomeio o relator especial, o vereador Cafu Antônio Heraldo, para o parecer. Vai dar o projeto. Com o parecer favorável do relator especial, o projeto está em discussão. Peço a palavra, nobre presidente. Com a palavra, o nobre vereador Rodrigo. Boa noite, nobre presidente, mesa diretora, vereadores e público presente e quem nos acompanha. Eu ia falar nos projetos, né, que eu queria falar um pouquinho, porém eu deixei por último para não tumultuar muito a sessão. Tá, obrigado. Vamos lá. Eu sou funcionário público desta casa desde 2011, né? Que a nobre presidente não estava aqui nesta casa, mas ela sempre no sindicato olhando por nós. E eu vou voltar no passado, desde 2013, que foram os 8 anos de muita tristeza para o funcionalismo público. Vamos lá. Em 2013, assumiu o antigo chefe do Executivo, né? E quando chegava a data base para aumentar o salário dos servidores, o primeiro ano foi, putz,
O ex-prefeito deixou não sei quanto de dívida, funcionário não vai ter aumento. Aí vem o sindicato com toda a força, com toda a perseverança e nos ajuda a ter pelo menos um reajuste. Pequeno, simples. Às vezes o cartão de R$17, R$18. Simples, mas porém o sindicato estava lá. Passa-se o ano, 2014, chega a data base. A desculpa era: a presidente do Brasil está acabando com o país. Funcionário público não vai ter aumento salarial. Desculpa, mas não foi dessa vez. Quem está lá? O sindicato. Com toda a força, batendo, nos ajudando e conseguindo pelo menos o mínimo, 5%, depende de quanto estava a porcentagem. Aí vai o outro ano, puxa, não pode dar um aumento, mas eu vou mandar um projeto do IPTU para aumentar, para dobrar o IPTU, porque o ano que vem vai ter aumento salarial. Chegava a data base e nada de aumento salarial. E quem estava lá? O sindicato, para nos ajudar a forçar a ter um pouquinho de aumento no cartão e no salário. Porém, os cargos comissionados tinham aumento. Isso que era triste para nós, porque os salários de confiança tinham aumento, aumentavam os salários. Eu vou lembrar uma coisa aqui que aconteceu, acho que não lembro se 2013 ou 2014, nobre presidente, quando os professores, atrás dos seus direitos, fizeram greve e usaram um narizinho de palhaço para forçar o executivo a dar um aumento salarial. Junho de 2014. 2014, exatamente, nobre presidente. O que acontece? Eu tenho amizade com diversas pessoas, com diversos professores. Eu fui lá e curti uma foto no Facebook de um professor com narizinho de palhaço. Passou 10 minutos, recebi uma ligação. Eu estava em estágio probatório. Recebi uma ligação assim: você está apoiando a greve do sindicato? Eu falei: não, porque eu tenho amizade com os professores e eu não tenho o porquê de eu não curtir uma foto. Vá lá, descurta aquela foto porque você está em estágio probatório. Não esqueça que você pode ser ter uma punidade por causa disso. Aí vai lá e discutir a foto, que não tinha democracia, né? Foram 8 anos sem democracia. Aí lembrando o corte do triênio, quinquênio, septênio, aí chega o projeto dos NMs. NMs, uns 12%, uns um pouco mais. E os NBs? Não tinha. Nessa casa de 15 funcionários, 3 ficariam de fora. Mas os cargos de confiança, subindo os valores. Mas aí chegou o projeto dos NMs. 1 ano para pagar os NMs. Quando foi vencer esse 1 ano, veio outro projeto. Vão aumentar mais 1 ano. Os cargos estão ganhando bem, mas vocês lá embaixo, espera mais 1 ano que logo chega. Mas quem estava lá para ajudar? O sindicato. Dando a força e nos ajudando. Agora eu vou lembrar uma coisa. Em 8 anos, o cartão alimentação e os salários dos funcionários ficaram desvalorizados. Inclusive o meu, que era baixo, né? E não tinha esse olhar do executivo. E por que os aumentos salariais agora estão vindo altos? Porque foram 8 anos de desvalorização. Foram 8 anos de injustiça com o funcionalismo público dessa casa e da prefeitura municipal. E por que essas negociações que acontecem hoje, que eu vi a luta da presidente desta casa, esses dias eu não consegui encontrar ela. Cadê a presidente dessa casa? Ela não teve vida, não teve final de semana, a chefe do executivo não teve vida também, porque estavam atrás desses projetos. E por que não acontecia essas negociações? Porque o chefe do executivo malemar recebia nós funcionários. Era da porta para fora e não nos recebia. E como a presidente falou, era sardinha, era pelanca, era, então, vou te dar 1% de aumento e 17% no cartão. Mas a presidente do sindicato bateu, que naquele ano, se eu não me engano, acho que foram 10% de aumento. 10,66. 10,66. Tivemos um cartão bom. 10,66 também. Exatamente. Claro que depois tivemos umas perseguições, né? Tivemos assim, você estava na greve, então, tá ruim para você, né? Fomos chamados de vagabundos. Então, o que eu quis dizer com tudo isso que eu falei aqui hoje? Quem estava lá para defender os servidores foi esse sindicato, que é representado por essa presidente.
que sempre lutou e luta pelos funcionários antes de eu estar concursado nesta Casa de Leis. Então, eu gostaria de agradecer hoje o Executivo pelo projeto, com a parceria com o sindicato, que foram dias e dias de estudo para melhorar. E que continue essa parceria daqui 1 ano, 2 anos e futuros. E que sempre tenhamos um salário digno, sempre sejamos valorizados. Porque é muito triste você ver pessoas não concursadas ganhando lá em cima e você ganhando lá embaixo. E, nobre presidente, gostaria de aproveitar a minha palavra e ler um cartão, se me permite, e quebrar o protocolo desta Casa de Leis. Pois não, vereador, esteja à vontade. É endereçado à senhora, a presidente do sindicato e presidente da Câmara de Tirapina, nosso muito obrigado, professores municipais, e tenha um ramalhete de flores para entregar para a senhora. Muito obrigado. Obrigado a todos. Eu divido cada pétala da lei com cada um de vocês, que é o que a gente representa. Solicito a vice-presidente para que assuma os trabalhos da presente sessão. Ok, nobre presidente. O projeto continua em discussão. Peço a palavra, nobre presidente. Com a palavra, o nobre vereador Marcelo Riso. Boa noite novamente. A presidente, emocionada, precisou sair, mas foi merecidamente que recebeu os professores, do pessoal da educação, que foi muita luta mesmo. Vou falar um pouco desse projeto que se refere à saúde. Eu dei início na minha outra fala. Que injustiça, não? Que injustiça que essa classe da saúde, não no projeto aqui, que está sofrendo do Supremo Tribunal Federal. Que injustiça, não? Todas as classes de trabalhadores tiveram sua participação na pandemia. Tiveram uma participação na pandemia. Mas igual a enfermagem, e vem um ministro do Supremo a favor de hospital particular, porque ele está a favor de hospital particular. Porque quem entrou com essa ação, a maioria é hospital particular. Médico não está incluído nesse que o Supremo está questionando. É enfermagem. Quantas enfermeiras morreram tentando salvar vidas? Quantas vidas não foram salvas por elas? Eu sei o que eu estou falando, porque eu passei por lá. Eu fui atendido por enfermeiras e fisioterapeuta. É só assim sair daquele quadro. O médico, logicamente, que estava lá. Quem me encaminhou foi o médico. Quem teve a visão que eu estava bem foi o médico. Logicamente que ele é o profissional maior na saúde. Mas no caso da pandemia, são as enfermeiras, os enfermeiros, fisioterapeuta. E vem um ministro e me faz um negócio desse. Que injustiça. Que injustiça. Espero que o município não cometa essa injustiça também com esses profissionais. Porque se o município quiser assumir o que está naquele projeto de lei federal,
Ele pode. Ele pode sim. Tomar como base aquele valor base, tomar como base aqui e garantir os direitos. Ele pode tomar como base, mesmo um ministro interrompendo tudo isso aí. Porque o município tem essa prerrogativa. Pode sim. Então, assim como está sendo com os professores, as outras classes, espero que seja dada atenção a essa injustiça que estão fazendo com o pessoal da saúde. É uma injustiça. Infelizmente. Muito obrigado. Peço que a nobre presidente reassuma os trabalhos da presente sessão. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está em votação. Solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. Os favoráveis respondam sim, os contrários respondam não. Chamada dos senhores vereadores. Antônio Heraldo da Silva. Sim. Charleston de Oliveira Leite. Sim. Elizabeth de Oliveira Silva, sim. Gabriel Ferreira Gobi. Sim. Ivanir Pedro Santini. Sim. Luciano Pereira Batista. Sim. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Sim. Marcelo Sim. Riso. Ricardo Alexandre Baldissera. Sim. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Sim. Com 10 votos, nobre presidente, o projeto foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Com o quórum de aprovação, segue os trâmites regimental. Aqui. Nada mais havendo sobre a proteção de Deus, amantíssimo e eterno Criador nosso. Obrigado pela sabedoria, os pontos de inteligência. Obrigado a cada um que nos acompanhou presente e de fora. Obrigado a todos os vereadores, à administração pública municipal e principalmente aos funcionários públicos municipal. De coração. Obrigado a Deus. Encerra-se a sessão e convoco a sessão extraordinária para quinta-feira, agora, dia 8 de setembro, às 19 horas, para a segunda votação e sessão, né? E discussão e votação dos projetos, de alguns projetos que foram aprovados em primeira discussão e primeira votação no dia de hoje. Muito obrigado a todos, de coração. E obrigado pelo ramalhete de flor.